E aí o povo vai contra quem? Contra a figura que está no poder. Ah, ela é safada, ele é isso, isso. E eu fiquei muito chateado com a mulher brasileira. Desculpa-me lá por dizer. Eu fiquei muito chateado com vocês. Muito mesmo, muito mesmo. Isso feriu o meu coração. Depois de 500 anos, apareceu uma mulher, vocês foram votar contra ela, gente. Ainda que a Dilma roubasse todo o dinheiro do Brasil, eu não ia votar contra a Dilma. Eu não ia votar contra a Dilma. Porque todos os homens que vieram anteriormente não fizeram nada. Não fizeram nada. 500 anos de Brasil para botar uma presidenta mulher e a primeira que chega no poder, vocês não conseguem manter ela até o fim. Isso dói muito. Ainda vocês querem lutar sobre o direito das mulheres? Vocês querem lutar sobre o direito? Se alguém que vocês deveriam auxiliar, vocês são os primeiros a irem deputar, né? Mete ela para rua, ela é isso, já sabe com isso. Gente, parem com isso, desculpa falar. Acordem, dá uma chacoalhada ali na cabeça, sabe? Muitos anos, cara. Vem homem, entra homem, vem homem, entra homem. Tá, cadê vocês para tirar o termo? Cadê essas mulheres? Desculpa, senhor, vou já chegar lá. Cadê vocês para tirar o termo então? Cadê as meninas? Cadê as mulheres? Ah, porque ela tinha muita atitude. O Brasil tem praticamente 230 ou tal milhões de habitantes. A presidenta não pode ser mole, tem que ser sério. Então esse povo que foi motivado com as músicas sertanejas, isso é muito romântico. Quando vem alguém que fala assim, ah, ele é ditador, ele é comunista. Não, tem que ser sério. Se vocês estão morrendo, estão sendo assassinados, você queria falar mansinho na televisão. Ah, não vai dar certo, não vai melhorar. E aí, as coisas até mesmo assim. Mas, gente, para. Ou você para, ou as pessoas vão morrer. Hoje é assim. Então, continuando no que eu estou dizendo, é preciso que se haja corrupção para que se haja democracia. Não vou citar alguns países que não são perfeição. Quando nós vamos no Catar, alguém já ouviu falar do Catar? Lá não tem eleição, gente. Lembra? Não tem eleição. Quando nós vamos no Sultão do Brunei, lá não tem eleição, gente. Entende isso? Quando nós vamos no Dubai, onde até o ponto de ônibus tem ar-condicionado. Entende? Lá não tem eleição. Você vai dizer que o sheik, o rei ou o árabe não quer que o outro venha ao poder? Não. A estabilidade social é o único soldado que expulsa os partidos da oposição. E o voto não é livre, nunca será livre enquanto vocês irem para a urna votarem para melhorar a vossa realidade social. Esse voto não é livre, é um voto obrigatório de forma subliminar. O voto livre só acontece quando eu vou votar em alguém e aquilo que ele vai fazer eu não preciso. Eu não preciso. Esse voto é livre. Por isso que as pessoas que têm liberdade de votar são as pessoas que moram onde? Em Leblon. Vocês vejam eles nas urnas? Não. Vou lá fazer o quê? Eu tenho o que eles estão pedindo ao Estado do governo. Eles não votam. Então, se toda a população tivesse essa estabilidade social, ninguém estaria nas urnas. Fazer o quê? Gente, vamos votar para dar água. Eu tenho água aqui em casa, gente. Vão lá. Então é por isso que eles vão sempre produzir a pobreza. Isso chama-se, isso é traçado pelos europeus. Não pensa que os líderes latinos e africanos são inteligentes. Não. Os povos europeus é que programaram isso. E chama-se a política de expansão territorial e a política regional. O problema da África é igual da América Latina. Vocês falam, mas por que a África que tem muita riqueza não melhora? Eu vos pergunto a mesma coisa. Por que o Brasil que tem muita riqueza não melhora? Esses países, ou esses continentes, não são ainda países, precisam entender isso. O Brasil não é um país, desculpa lá, o Brasil não é um país, Angola não é um país, Senegal não é um país, não são países, são fazendas. Fazenda de produção agrícola e mineral. Se você compra uma fazenda, entende? Se você compra uma fazenda e põe lá um caseiro, dói, eu sei que dói. Às vezes é preciso falar a verdade, eu sei que as pessoas estão acostumadas, não, lá, mas entende? Desculpa lá. Quando você tem um caseiro na tua fazenda e o caseiro faz um filho na tua fazenda, a fazenda é do teu filho. Que nasceu lá, o que nasceu na fazenda, não. Então precisamos entender quando um grupo caucasiano pegou os portugueses, os ingleses, os espanhóis como empresas terceirizadas que poderiam vir para aqui. Eu sei que a história fala,
Portugal descobriu o Brasil. Ele não é Portugal. Portugal era mero prestador de serviço de um grupo. Por isso que o Portugal teve a África, Angola especificamente, Moçambique, país rico. Por que o Portugal é uma miséria? Se ele tinha o continente mais rico do planeta Terra, onde ele é o Brasil. Por quê? Porque Portugal era prestador de serviço de uma grande corporação, The Secret Society, sociedade secreta. Essa a escola não vai dizer, porque eles é que controlam as escolas. Não vai falar para vocês. Não vai dizer nada. Então, esses povos vieram aqui tomar, eles vão lá e matam todo mundo a partir do momento que aquilo vai ser nossa fazenda. Quando começaram a fazer com exploração a riqueza que extraíram daqui, depois levaram, produziram o que nós chamamos de Revolução Industrial, a Inglaterra disse, ok, escravidão acabou. E aqueles povos que ainda sobreviviam da escravidão não estavam a aceitar, por isso tentam subjugar. O Brasil é o país que demorou para libertar os escravos. Você acha que o Brasil não queria libertar escravos? Havia uma competição, a Europa mais perto. Depois de lucrar com a escravidão, produziu as máquinas, disse, agora eu tenho máquina, não preciso de gorila para trabalhar mais. E o Brasil, que não tinha as máquinas, tinha que continuar com aquele braçal. Isso quer dizer que o Brasil foi subjugado e condenado. Mas por que a Europa fez isso? Para sustentar a política de expansão territorial. Então, a Europa é o país, é o continente, eu chamo a União Corrupta Europeia. Você precisa entender isso. É uma corrupção feita de forma abstrata, só quem tem o exercício do raciocínio consegue perceber isso. Como é que a Europa faz isso? Ele coloca os líderes africanos numa posição, porque a educação na África é uma forma moderna de escravidão. Não tem nenhuma forma que você pode escravizar um povo do que metê-lo na escola. Então tudo que o africano absorve não é para desenvolver a África. Não esquecem isso. É para servir uma grande corporação. Quando falamos sobre ciências políticas, o africano exerce as ciências políticas num território que tem extremamente um povo diferente. Quando falamos sobre história, o africano descreve uma história que é traçada pela escola para um povo totalmente diferente. Quando nós falamos sobre processo trabalhista, o africano tenta incutir um processo trabalhista em África totalmente de um povo diferente que não funciona. Mas por que a Europa faz assim? É necessário que a Europa produza o caos, que é aquele com seus cavaleiros templários, agora não chama-se mais cavaleiros templários, é parlamentares templários, entendeu? E quando chegam em África, estudam na Europa, na Inglaterra, chegam lá, sentam e falam assim, agora vamos... E falam bonito, até lá o português de Portugal, então o outro irmão que não tem essa qualificação, não, esse aqui vai nos governar. Então a Europa precisa produzir o caos nos países africanos de forma oculta, explorando as riquezas africanas. Se um líder africano dizer, olha menina, eu não quero mais, eu não vou aceitar isso, ele será morto, porque os líderes africanos são colocados em duas posições, ou você seja corrupto, ou você morre. Como os líderes africanos não têm a compreensão sobre a morte, eles têm medo, eu vou morrer, será que eu vou aonde? Mas as pessoas não têm medo de morrer, as pessoas têm medo de consumir, de deixar aquilo que eles gostam. É isso, entendeu? Então o que acontece? Esses líderes africanos chegam em África e começam a prestar esse serviço. Você tem todo o direito de viver bem em África, mas o teu povo não. Porque a estabilidade social do teu povo africano, ela produz instabilidade social nos países europeus. Então isso chama-se política de expansão territorial. Era o que os romanos faziam. Os romanos metiam os seus cavaleiros templários para irem roubar outros povos, traziam na Europa. Essa política deu-se sofisticação. É uma grande sofisticação que deram nesse processo político, que os africanos não compreendem. Então, quando coloca as guerras nos países africanos, aí os angolanos e os africanos começam a migrar para a Europa, à busca de melhores condições de vida. Lá na Europa não tem, que vocês chamam os direitos humanos de verdade. Não tem. Porque eles produzem o caos para outros povos. Esse povo é que vai forjar o sistema eleitoral da Europa. Por isso que na Europa tem dois grupos, o conservador e o liberal. Então tem um grupo de europeus que estudam muito pouco, que eles são mesmo, que eu posso falar, discriminador. Eu não quero imigrante aqui, não quero imigrante aqui. Então aparece um líder que eles forjam, você vai ser contra o imigrante, mas você vai dar um papel de favor aos imigrantes. Mas o que a Europa tem é uma agenda. Esses dois têm que prestar serviço a essa agenda. O que a agenda diz? Dar estabilidade social ao povo europeu. Como o povo europeu já tem estabilidade social, já tem, porque se não tivesse a gente não ia lá, brasileiro, africano, não ia lá.
Como já tem estabilidade social, então esses políticos não podem dizer vou dar água, vou dar luz, vou dar casa. Eles já têm. Então é preciso produzir uma outra forma para que haja essa eleição, que eles também não são livres em votar. Então o medo desse africano que está vindo da floresta, para não me atacar, eu não quero eles aqui. Então produzam um medo. Esses líderes usam esse medo da população de perder emprego, são franceses, de francês, estragar a civilização dele. Eu não quero essa gente chata aqui. Então esses vão estar a favor daqueles que se chamam os conservadores. E vai ter aquele que fingem que são os liberais, que também não são. Então ele vai usar esses dois grupos, vão à urna e o povo é induzido por essa realidade. Assim acontece a mesma coisa nos Estados Unidos da América. Por isso, quando o Brasil estava a crescer economicamente, a América estava em crise, ele disse, não, o brasileiro não pode entrar aqui, o visto está liberado. Está liberado. Mas quando ele viu, destruíram o governo que estava tentando melhorar a realidade social do Brasil, o caos aumentou. O cada brasileiro está fugindo do Brasil, está aí a mão, está aí procurando melhor condições de vida lá fora. Aí o Trump disse, aqui não tem que entrar imigrante. Então aquele povo americano que é conservador, que lê pouquinho, parou na quarta série, na sexta série, que só vivem sob bônus de ajuda do Estado, ele fala assim, não, nós não queremos aqui brasileiro, latino, choque esses caras todos. Então o Trump vai ter que usar aí. Esse é um sistema que se fez, que se chama política de expansão territorial. Na África, é política de instabilidade social. Por quê? Porque se o líder africano dizer, espera ali, esse é meu povo, é que dá um jeito nesse povo. A outra matou o Jomo Kenyatta, matou o Patrício Lumumba, matou o Samora Machel, matou o Thomas Sankara, matou tantos líderes que aparecem que falam assim, espera aí, nós vamos dar um jeito na África. Esses morrem, rápido. E tem aquele que nós chamamos de negros domésticos, que já são golpes da porta da União Europeia, esses chegam no poder e ficam até 100, 200 anos lá sentados. Então, essa é uma das razões que muitos ficam se perguntando por que a África não melhora. Então, se não tiver essa informação para que vocês compreendam por que não está a melhorar e perceber quem é o inimigo oculto, não vamos conseguir. O europeu, ele usa as palavras corretas: amor, liberdade, democracia, ajuda humanitária, para aprisionar os africanos. Quando você escuta a palavra ajuda humanitária, é muito bonito, caramba.